Estamos ao vivo? Sim, tudo bem, gente? Olha só, mais um momento aí nessa quarentena pra gente trazer um pouquinho de felicidade. E a felicidade vem do quê? Vem de treta, óbvio, tá? Só o pessoal do Spawn Brasil tá aqui conosco, olha só que momento. Ó, gente, já vamos deixar a dica aí, nunca acerta nada verbalmente, tá? Essa é a maior dica dessa live, é na base da caneta, tá, galera? Cara, sabe o que eu acho que a gente pode fazer de verdade? A gente podia fazer um vídeo um dia só do Miracle Man, porque assim, esse cara envolve o Alan Moore, envolve o Grant Morrison, envolve a Marvel, Todd McFarlane, Neil Gaiman. Cara, é o negócio mais surreal do mundo. É um gibi que sei lá, sem contar que na maior parte do tempo ele nem era publicado. Vocês têm noção que o Mick Anglo nos deixou durante a treta. Uhum. O criador do personagem, ele faleceu antes do personagem ser publicado depois de tanto tempo, né? Bom, vamos começar com o seguinte, tá? Eu acho que para começar essa treta, a explicar o nível da situação, a gente tem que primeiro falar rapidão quem são esses dois caras que vocês estão vendo aqui na tela, tá? Do lado esquerdo, a gente tem o Neil Gaiman, que, cara, todo mundo conhece, né? O cara do Sandman, o cara da Invasão Britânica, um cara que eu acho que um dos poucos autores grandes que conseguiu sair do meio dos quadrinhos e ir pro meio da literatura, cinema, séries, e hoje em dia é um cara que tá em multimídia, né? Então ele é um cara que é muito bem visto pela indústria. O que é estranho, se tratando quando tu vê um cara desses tretando com uma pessoa chamada Todd McFarlane, né? Que aí vocês podem falar quem é. Não, então, o que eu ia dizer agora, só assim, isso já é uma carta, né, de abertura pro Todd McFarlane, porque o cara conseguiu pegar um cara que é o mais coraçãozinho, amor da indústria e tretar com ele, sabe? Puto da cara. Deixar ele puto da cara, pior é isso, cara. Até porque no final, bom, não é spoiler, mas o Miracle Man vai ser publicado e o Neil Gaiman ganhou. Mas vamos lá, Todd McFarlane. E ele foi muito importante pro personagem, né? Muito, né? Ele obviamente foi importante, ele conseguiu bater recorde de vendas na época, quando assumiu o Homem-Aranha. Ele criou o lancezinho da teia espaguete, né? Todo aquele esquema das teias mega enroladas. Ele também foi o cara que mais deixou o personagem em posições muito loucas, né? Então isso é muito conhecido do Todd McFarlane. E, bom, enfim, cara, óbvio que ele é importante. Oi? Eu acho que, assim, resumir ele a isso também é muita filha Não, desculpe. Não, claro, peraí, vamos lá. Defender ele, né? Mas, assim, o papel que a Image Comics teve, um quadrinho autoral, ao mesmo tempo que é extremamente importante, né? A iniciativa deles de saírem da Marvel e criarem, é extremamente conflitante com o que ocorreu entre os dois, entende? É muito surreal. Tu tem uma questão de direitos autorais, de valorizar um autor, originada por causa de uma iniciativa de um cara que justamente mobilizou seus colegas para sair da Marvel e defender os direitos autorais deles, né? Então... eu só comecei pelo Homem-Aranha porque a galera conhece e tal, né? Mas enfim, obviamente, o Todd McFarlane é uma lenda, né? Pelo que ele fez na Image. O Todd McFarlane, ele é o cara que dividiu águas, na verdade, né? Ele dividiu a indústria no meio, ao ponto de fazer a Marvel e a DC quase pedirem falência, né? Pela forma que a Image se colocou no mercado de agressiva, né? Eles são os caras que entendem muito de marketing. O Todd McFarlane, além de ser um autor, vamos dizer assim, de sucesso, ele é um puta empresário, assim, ele tem uma visão empresarial muito interessante. Os caras acham, mas o Todd McFarlane só faz o Spawn. Cara, o Todd McFarlane, ele é dono de uma empresa da maior empresa de venda de bonecos, de action figures. Se você fica lá na fila da CCXP, lá esperando a tua estatueta da Iron Studio, saiba que esse tipo de cultura em cima de colecionáveis, estatuetas, action figures, começou para valer com a McFarlane Toys, assim, subiu o level assustadoramente. Assim. O pessoal do Spawn Brasil tá aqui conosco, olha só que momento.
Se eu não me engano, faz parte, é um blog que justamente é um site que divulga notícias do Spawn, né? Eles participam muito lá do grupo do Dois Quadrinhos, só pra constar. E, gente, vamos lá. Eu acho que essa treta, ela tem que começar a gente falando um pouco do Miracle Man e da criação. O Daniel já adiantou um pouco, né? O personagem que foi criado como é um plágio do Capitão Marvel, numa época em que a editora não podia mais publicar o Capitão Marvel, então ele acabou sendo criado para justamente completar esse vácuo lá no Reino Unido, né? Vendia muito o Capitão Marvel. Sim. Nos anos 80... Fala. Não, ela saía na Eclipse nos Estados Unidos. Agora, na Inglaterra, não lembro o nome da... O Eclipse publicava o material nos Estados Unidos. Ali já é o início dos anos 90. Mas o importante é que nos anos 80, o Alan Moore pegou ele e reinventou. É na Quality. Ele saía na Quality. Isso. Na Quality. A Quali! Um momento único da carreira do Alan Moore. Inclusive, quando a Eclipse vai publicar o personagem, muda o nome, né, de Marvel Man para Miracle Man. E quando o Alan Moore sai, entra o Neil Gaiman. E aí eu acho que aqui que começa a treta, né? O Neil Gaiman, ele já tinha escrito uma história curta pro personagem. E nos anos 90, a partir da edição 17... Até deixa eu ver aqui se termina na 16 mesmo. Aqui é a última do Alan Moore, a 16. A partir da 17 dos anos 90, o Neil Gaiman vai pegar para escrever o personagem. E aqui começa a treta. Porque vai começar uma briga judicial, porque chegou num ponto em que a editora Eclipse, ela faliu e o Todd McFarlane comprou. E o pessoal diz, aí é uma lenda, que na verdade o Todd McFarlane comprou por conta de um problema com o Neil Gaiman, que é o seguinte... Quer falar? Não, eu ia dizer só que, assim, quando tem um parecer, tem um ponto importante nessa história aí. Quando o Alan Moore sai do Miracle Man, ele tinha direitos como criador ao personagem. Quando ele sai, ele diz, o personagem não é meu, eu vou passar os meus direitos pro Neil Gaiman. O Neil Gaiman passa a ser um dos donos do Miracle Man. Então o Miracle Man é dele também. Nos anos 90, quando surgiu a Image, o Todd McFarlane conseguiu chamar caras grandes, né? Porque muita gente se interessou na Image por conta do boom que os caras conseguiram fazer e como eles lutaram pelos direitos autorais, né? E dos autores, enfim. Então, por exemplo, caras como Frank Miller foram escrever o Spawn, o Neil Gaiman acabou escrevendo o Spawn, e quando ele foi escrever, ele criou uma personagem chamada Angela. A edição número 9 do Spawn, que é quando surge essa personagem chamada Angela. E aí dizem que o Todd McFarlane comprou a Eclipse lá nos anos 90 justamente porque ele queria negociar com o Neil Gaiman a Angela. Porque a Angela foi um acerto verbal que o Neil Gaiman teve com o Todd McFarlane, que ele receberia royalties pela publicação da personagem, né, quando ela fosse utilizada. Tinha o conceito também de medieval Spawn, de ter um Spawn que, no caso, se manifesta em épocas diferentes, né? E o medieval Spawn mesmo, que também teve exploração com brinquedo, com licenciamento, essas coisas, estava dentro desse pacote de autoria. Cara, e essa treta, ela vai envolver a Marvel a partir de 2001. A Marvel entra na briga. É fundada a Marvel and Miracles, que a ideia era justamente angariar fundos para essa disputa judicial que existia entre o Neil Gaiman e o Todd McFarlane. E assim, pasmem, a coisa foi evoluindo num ponto que o Neil Gaiman resolveu, em parceria com a Marvel, a partir de 2003, publicar esse gibi aqui, que é o 1602. Cara, olha que surreal aqui, ó. No começo do gibi, existem agradecimentos, tá? Tem uma lista. Aí o Neil Gaiman, ele dedica pro Stan Lee, pro Jack Kirby, pro Steve Ditko, porque o 1602 é uma reinvenção do universo Marvel. E ele diz o seguinte, e logicamente, para Todd, por tornar tudo isso necessário. E essa briga se arrastou até 2011 ou 2012, se não me engano. E eles conseguem descobrir que o Mickey Anglo, que é o criador do personagem, estava vivo. E eles entram com esse pedido, com o pedido para reverter os direitos autorais para ele. E a Marvel consegue puxar de volta o nome Miracle Man para ela e o personagem. Resumo da obra é que os direitos foram pro Mickey Anglo, que é o cara que criou o personagem, né? O Alan Moore também se posicionou, porque ele foi procurado e ele falou que ele não tinha direito nenhum, que a parte dele estava com o Gaiman e que se era para pagar alguém, era para pagar o Mickey Anglo.
E isso acabou gerando o quê? É. E isso acabou gerando o quê, né, Daniel? Por conta dos direitos... O Alan Moore, ele queria muito... O Alan Moore é um cara muito, muito humano, né? Ele queria justamente ajudar o Mickey Anglo. Infelizmente, o Mickey Anglo acabou nos deixando em 2011, né? Isso. Mas aí o dinheiro acabou indo para a família dele, por conta do seguinte: o Moore, ele excluiu o nome dele do gibi e pediu para colocar autor original. Tanto é que no Brasil, a publicação de Miracle Man não tem o nome do Alan Moore. Não. E o Levi, por exemplo, ele não pode, né? Era muito, muito curioso que na época do lançamento ele não podia dizer que era do Alan Moore. Nem em entrevista. Ele mesmo dizia, cara, a gente não pode manifestar de quem é a autoria do gibi. Em 2014, estava previsto para o Neil Gaiman continuar as histórias dele no personagem, e isso demorou bastante para sair. Se eu não me engano, agora tá saindo. Recentemente saiu algumas... Eu acho que não saiu, não. Tá? Porque, não? assim, o que acontece, tá? O pessoal que não conhece, assim, ele pega na edição 16 e ele para lá pela edição 22 ou 23, uma coisa assim. Agora eu não me lembro de cabeça, tá? E ele para na metade de um arco. O arco dele não finaliza. Ele teria mais meio arco e mais um. Ele faria 3 arcos, ou 4 arcos. Era de ouro, aí vai a era de prata, a era de bronze e a era negra, a era da escuridão, uma coisa assim. Que fariam tipo um caminho inverso do que o Alan Moore criou, né? O Alan Moore termina na utopia, ele criaria tipo de novo uma curva descendente, né? Pelo menos é o que mais ou menos dá para entender. E ele e o Mark Buckingham iam trabalhar juntos. E aí quando aí a Marvel vem e diz, tá ok, o Gaiman vai voltar e o Mark Buckingham vai voltar. Aí a gente pensa, beleza, vai sair. Até hoje eu não vi sair nenhum gibi novo, inédito dessa fase aí. Deixa eu atualizar. Não saiu novo ainda. Na verdade, eu lembrei. A notícia que a gente tem atualmente é que eles estão trabalhando no gibi e ele deve sair. Tá, é isso. Só tá demorando porque, na verdade, essa notícia é de 2019. Que eles estão trabalhando no gibi, né? Bom, a gente resumiu a treta. É uma coisa bem longa, gente. Assim, nossa, você não tem noção. O Omelete, ele fez uma timeline numa das notícias. É um negócio absurdo, porque são muitas brigas judiciais. Isso aí se arrastou durante anos. Não, assim, a ponto de usar o Miracle Man em capa do Spawn, sabe? Tipo assim, fazer um teaser de aparecer o personagem, todo mundo fica assim, caralho, velho. E aí caiu pro na água. E outra coisa que aconteceu para tipo o Neil Gaiman tipo receber tipo receber a bênção a bênção da Marvel, ele diz assim, sabe essa minha personagem aqui, a Angela, que o McFarlane adora? Tá aqui, pode usar. É de vocês agora. Vocês podem usar no que vocês quiserem. E ela acabou entrando... E a Angela, além de ganhar algumas séries próprias, né, ao longo dos anos, né, ela também já participou dos Guardiões da Galáxia, só pra constar. E é uma personagem que tem ganho destaque na Marvel pro prazer do Neil Gaiman e pro ódiozinho do Todd McFarlane. Ela é o pivô de uma saga do Thor, do Thor ali, do Jason Aaron, né? Uma saguinha que tem. Ela é pivô e ela entra pra família do Thor, no caso. Ela tá hoje no line-up do Thor. Acho que é isso, né, gente? Da treta. Agora a gente tem que discutir o seguinte. É real que a Marvel comprou o único clássico dela, então? Porque o Miracle Man ela comprou, né? Então, será que é o único clássico da Marvel que foi comprado? Poderíamos dizer que não, eles já tinham clássicos. Porém, Miracle Man, ele é, sem dúvida, um quadrinho que, por ter também a mão criativa do Alan Moore, ele influenciou bastante o que foi produzido de quadrinhos de super-herói na Inglaterra. Até porque tu tem um histórico aí que pega os anos 50, vai adiante, pega o quadrinho independente inglês, coisa que reverberou, infelizmente, na pior forma possível no Marvel UK, que eram quadrinhos de super-herói na Marvel na Inglaterra, mas bem ralos, bem qualquer coisa. E quando a Marvel toma a iniciativa de trazer um personagem assim, não dá para esquecer do Sentry. Parecia que eles tinham a necessidade de ter alguma coisa que era deslocada da sua cronologia de super-heróis, assim, habitual dos anos 60, né? E tem um porém também. Ela consegue alinhar a história dela do Capitão Britânia, né? Porque, querendo ou não, o Alan Moore bota o Miracle Man
na história do Capitão Britânia. Se vocês olham, se eu não me engano, é a segunda ou terceira edição que tem um multiverso lá, uma dimensão entrando em colapso e aparece o Miracle Man. É onde eu ia chegar. Eu acho que, assim, o que o Alan Moore faz no Capitão Britânia, nessa época que ele ainda estava prestando serviço para a Marvel, não deixa de ser eco da passagem dele no Miracle Man. Eu acho que ele ficar dentro do universo decorrente da Marvel tem grandes possibilidades deles fazerem coisas que, tendo um licenciamento tão pesado em cima, eu acho que vai desvirtuar a personagem, vai ficar meio esquisito. E, cara, a gente tem que aceitar, velho. Assim, a Marvel é da Disney hoje em dia. Tu não vai ter uma margem para um quadrinho tão autoral, cara. Eu acho que pode ser bacana até você pensar assim, de haver algum clinch, tipo extradimensional, uma coisa do tipo, mas justamente por serem outra dimensão, acho que vai ser muito mais fácil eles fazerem histórias boas do Miracle Man. Sabe, tu tem que entender o contexto. Se o cara realmente gosta de quadrinhos, ele tem que entender que as coisas não são só feitas quando ele nasceu, sabe? Eu gosto dos anos 80, mas eu gosto de HQs de agora, eu gosto de HQs dos anos 90 e gosto de coisas que foram feitas antes. Na verdade, a gente tem que ficar com a mente aberta e entender que esses personagens, por atravessarem décadas, eles são produzidos em contextos editoriais diferentes. E eu quero agradecer muito aí a ajuda pra gente debater essa treta do Daniel HDR aqui em cima, do Pab aqui embaixo e vocês aí que participaram com a gente, tá, galera? Foi muito, semana muito que divertido. Semana que vem eu já pensei pelo menos 7 tretas. E eu só quero terminar esse vídeo, primeiro agradecendo de novo vocês, porque era um tema muito complexo e com 1000 desdobramentos, enfim, então exigia muita pesquisa, então vocês contribuíram muito, obrigado. E Valeu. Terminar aqui com um comentário do Marcos Bernardes, que diz que pelo menos nessa treta, ninguém tentou pegar a mulher de ninguém. Ah, cara, velho, porra, peraí, né, meu? É verdade! Então o Neil Gaiman terminou com a mulher do Todd McFarlane.